João capítulo 14. Só que agora nós vamos ler a partir do versículo 15. João 14, a partir do versículo 15. Vamos ler o texto. O texto diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, olha, escute bem isso, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Versículo 21 em diante agora. 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Ele se revela aos homens, é o tema da mensagem dessa noite. Ele se revela aos homens. Dias atrás eu falei com vocês aqui, acho que 2 domingos atrás eu falei com vocês sobre o fato de Jesus prometer que enviaria o seu Espírito, o Espírito do Pai, para estar conosco. Que maravilha isso! E esse Espírito faria nos lembrar de tudo que Jesus nos ensinou e ensinar aquilo que nós ainda não sabíamos. Ou seja, um relacionamento de proximidade com o Espírito de Deus. Eu estou lendo um livro que narra a história da teologia e da vida cristã ao longo do tempo, e uma das questões que mais traz e trouxe dificuldade, e ainda nos nossos dias traz dificuldades, é a compreensão sobre a Trindade. E nós tivemos muitas variações de como se entender a Trindade, mas aqui nós vemos bem a ação da Trindade. E o Senhor Jesus iria enviar o seu Espírito, que também é Deus, para estar conosco aqui, para a gente não se sentir órfão. Que coisa gostosa isso, né? Não se sentir órfão. Se tem uma coisa chata é a solidão. Eu não sei se alguém gosta da solidão. Você pode até gostar da solidão por um tempo, mas imagina se fosse só você no mundo. Que alegria seria, né? Já que você gosta tanto de solidão. Que legal, você ia no shopping, só tinha você. Já pensou? Na estrada, você dirigindo o seu carrão, só você na estrada, sem ninguém para te atrapalhar, não tinha guarda, não tinha ninguém. Já pensou? Que coisa mais gostosa, a hora que você precisasse abastecer o seu carro, você ia ter que parar, abastecer o seu carro. Olha que coisa preciosa você estar sozinho. Aparentemente não é tão gostoso assim a solidão, né? Quando a gente começa a pensar sobre ela, a solidão não é uma coisa boa. E Jesus sabia disso, por isso ele falou: vou enviar o Espírito para estar com vocês, para vocês não se sentirem abandonados. Até nisso ele pensou, para que você e eu não nos sentíssemos abandonados nessa terra. E às vezes que nos sentimos abandonados, nos sentimos por pura dureza do coração, porque o Espírito está aqui. E se nos sentimos abandonados,
e órfãos, é porque não cremos na palavra. A palavra diz que Ele está aqui para cuidar de nós. Mas o foco da mensagem não é necessariamente isso nessa noite. O foco da mensagem está no versículo 21 até o 23. Porque o Senhor Jesus diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E aqui está a questão da mensagem dessa noite: e eu também o amarei. E o assunto da mensagem dessa noite está nessa última frase: e eu me revelarei a Ele. Eu me revelarei a Ele. Você viu no versículo 22 que há um questionamento? O Judas, e o texto diz com ênfase, não o Iscariotes. E por que o autor aqui, quando foi escrever, ele fez questão de dizer que esse Judas não era o Iscariotes? Porque o Iscariotes não entendeu nada do amor de Deus em momento algum, tanto que ele traiu Jesus. Em outras palavras, os traidores não entendem nada sobre amor. Quem trai não ama. Esse negócio é trair por amor, matei por amor. Olha, me desculpa, não é essa a essência da verdade bíblica. A verdade bíblica diz que aquele que ama se mantém fiel. E então o texto diz assim: o Judas, o não Iscariotes, ele fez uma pergunta ao Senhor, e essa pergunta é que eu vou tentar esclarecer para você nessa noite. Ele diz assim: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? É a pergunta que eu vou tentar responder durante esse tempo da palavra nessa noite. Por que Deus se revela a você e não a todas as outras pessoas? Por que Deus se revelou a você e não a todo mundo? Por que Deus se revelou a você e não revelou a alguns dos seus parentes, a alguns dos seus familiares? Porque certamente em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta. Por que eu entendo os valores cristãos e ando na presença de Deus, e o meu irmão que viveu comigo, que nasceu no mesmo lar evangélico e não tem a mesma consciência que eu? É isso que eu vou tentar explicar para você. Quando a gente pensa nesse texto, olhando para ele, eu entendi algumas verdades aqui. Primeiro, a questão de uma união íntima, intimidade. Você só vai conhecer uma pessoa através da intimidade com ela. É de olhar, é de sentir o cheiro, é de toque, é da percepção, é quando você pode usar todos os seus sentidos. E as mulheres, segundo consta, têm um sexto sentido aí, que é... Qual seria o sexto sentido da mulher? Falar muito? Sei lá. Né? Persuasão. Eu vi alguém falar isso uma vez, que a mulher tem a capacidade, mas outras pessoas defendem que a mulher tem a capacidade de perceber as coisas antes delas acontecerem. Eu não concordo com toda essa afirmação, mas também não discordo de que a mulher tem algumas coisas que são melhores do que o homem nesse sentido. De fato tem. Então, ninguém conhece ninguém se você não usar os 5 sentidos e os 6 sentidos para as mulheres. Se você não tocar, se você não lamber, tem gente que fez assim, né? Eu estou sentindo do tato, de você perceber, de você sentir, de você tocar, de você sentir o aroma, olhar nos olhos assim. Você não conhece alguém. Foi por isso que Jesus chamou os discípulos para que eles vivessem com Ele 3 anos seguidos. E eles dormiam e acordavam com Jesus, eles comiam, eles viviam todas as coisas entusiasmadas e as coisas ruins com o Senhor Jesus o tempo todo. Eles não estavam... E às vezes que o Senhor Jesus estava distante, Ele estava tendo a comunhão com o Pai. Às vezes que Jesus se distanciou dos seus discípulos, foi às vezes que ele entendia que precisava ter uma comunhão mais íntima com o Pai. Do contrário, todos os momentos Jesus estava com os seus discípulos e os seus discípulos com eles.
é muito interessante. Então, conhecer alguém e ter íntima união é preciso estar bem de pertinho. E aí o Senhor diz assim, ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que ama. O verdadeiro amor a Jesus produz obediência. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Então aqueles que o amam serão amados pelo Pai, mostrando que existe uma união entre Jesus e o Pai, entre o Filho e o Pai. E aí ele dizia, eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus agora está mostrando que ele também vai amar esta pessoa e evidenciar o amor que existe entre ele e o Pai, entre ele e as pessoas, e ele fazendo a ponte entre as pessoas e o Pai. Ou seja, é um envolvimento de amor. O amor estará ligado ou ligando em todas as nuances desse relacionamento. Isso aqui é só uma introdução que eu queria falar com você. Agora, quando Judas pergunta por que o Senhor vai se revelar a nós e não a eles, vai se revelar a nós. Você se lembra, antigamente a gente cantava uma musiquinha que diz assim, foi numa segunda que Jesus tocou-me, foi numa segunda, e aí depois foi numa terça, e aí até chegar no domingo, né? Foi no domingo que Jesus tocou-me, e enquanto cantávamos as pessoas iam ficando de pé à medida que era o dia que ela foi tocada por Jesus, se na segunda e tal, e a grande maioria confessava que foi tocada por Jesus no domingo. E aí aquelas pessoas que não sabiam, aí a gente cantava um refrãozinho que fazia, foi em algum dia que Jesus tocou-me, foi em algum dia que Jesus tocou-me, foi em algum dia que Jesus tocou-me, eu sei que foi a mão do Senhor. Ah, que coisa gostosa. Mas a verdade é que Jesus tocou em você em algum dia, e é por isso que você está aqui nessa noite, porque Jesus tocou no seu coração. Aí você pode falar, mas Jesus não me tocou. Lógico que tocou, senão você não estaria aqui. Se Jesus não tivesse tocado em você, você não aguentaria ficar nesse lugar. Ia dar um desespero e você vai sair e ir embora rapidinho, ou evitaria chegar aqui. Mas aqueles que foram tocados por Jesus, chega lá o dia de vir para o culto, começam a agir de Deus, e eu oro para que Deus haja mesmo. Falo, Senhor, toca no coração desse povo, para que eles sejam incomodados. E se algumas vezes você estava assim meio inquieto, vou, não vou, e você fala assim, sente no coração, eu tenho que ir, é porque o Espírito de Deus está ouvindo as nossas orações, tocando no seu coração para você chegar aqui. Talvez hoje você tenha até pensado, eu não vou hoje não, mas você está aqui, sabe por quê? O Espírito Santo tocou lá no seu coração e veio te atraindo assim, ó. Quando você via, você estava pisando aqui, já no templo, chegando aqui para adorar a Deus. Mas por que revelar a nós e não aos outros? Quando Jesus disse, eu me revelarei a vocês, o Judas fez a seguinte expressão, what? Em inglês, né? What? Ou então, o quê? Como assim? O que está acontecendo, Jesus? Pera lá, não estou entendendo. Por que o Senhor não veio justamente para salvar todo mundo? O Senhor não veio para morrer por todo mundo? 3 anos o Senhor está dizendo isso para nós, e agora o Senhor diz que só vai se revelar a nós e não ao mundo, e nem todo mundo vai te ver? Como assim? Como assim? Como é isso? Provavelmente o Judas pensou que Jesus estivesse falando da ressurreição, porque ele disse, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ok, amém. E aí ele falou, bom, tudo bem, até aí tudo certo. Jesus vai ressuscitar, nem todo mundo vai estar ali no momento, ok, estou entendendo, de fato, nem todos vão ver a revelação do Senhor. Mas Jesus disse, eu me revelarei a vocês, e nem todos vão me conhecer. Aí ele de novo vem, o quê? Aí ele faz uma outra pergunta, como assim? Como isso se dará? Como é que o Senhor vai se revelar sem que as pessoas não o vejam? Porque eu não sei se você sabe, revelar significa se deixar ver.
é sair daquilo que está ocultando, é sair de trás da cortina, é sair de trás do obstáculo, é romper, é ir um passo à frente. E ele diz assim, mas o Judas para Jesus, como assim? O Senhor vai aparecer, nós vamos te ver, e algumas pessoas não? Senhor, eu continuo não entendendo. Eu pensei que era na ressurreição. Ele disse, não é na ressurreição. Eu vou me revelar a vocês de uma forma que os outros não irão ver. E aí ele diz assim, todos os meus fiéis discípulos me verão depois da minha ressurreição, e manifestarei meu poder e bondade a todos que acreditam e me obedecem até o fim do mundo. Bom, aqui Jesus começa a dar uma diferença entre um e outro. Alguns até vão poder ver o Senhor na sua ressurreição. É verdade, alguns viram. No dia que estavam os discípulos ali reunidos, Jesus apareceu no meio deles. Será que não tinha nenhum que não era crente e que viu o Senhor? É claro que sim, tinha gente que também viu o Senhor, mas não acreditou. Teve gente que viu o Senhor. Quem crucificou a Jesus, alguns não creram que ele era, mas a Bíblia diz que aqueles soldados e o centurião que estava cuidando ali no dia da morte do Senhor, quando ele ouviu o barulho, o terremoto, a escuridão, ele disse, de fato ele era o Filho de Deus. Puxa, até agora ele não tinha visto. Tinha um monte de discípulo lá afirmando, Jesus tinha afirmado que ele era, e o centurião certamente já tinha ouvido todo o relato de Jesus. Se ele estava ali, centurião é alguém que anda junto com as autoridades. Jesus certamente passou perto desse centurião. Certamente Jesus olhou nos olhos desse centurião, e esse centurião olhou e viu Jesus sofrendo naquela cruz. Mas e por que? No que leva uma pessoa só quando ele morre, que o céu se abre e que as coisas acontecem, que ele diz, ele de fato era. Olha, isso vai acontecer com muitas pessoas. Muitas pessoas que andam nas igrejas por aí, vai chegar o dia do Senhor e ele vai falar, mas não era que era verdade mesmo? Não era que era mesmo verdade, que havia avisando aí que Jesus ia voltar? E agora, o que vai ser de mim? Aí entra naquela crise do homem rico, dizendo, Senhor, envia alguém para falar, manda o Lázaro colocar um pouquinho de água na minha boca. Gente, ele teve todas as oportunidades para falar do Senhor e para ouvir do Senhor, mas ele não o quis. É isso que Jesus está dizendo. Os que vão me ver, aqueles, quando eu me revelar, aqueles que vão me perceber, são aqueles que acreditam em mim e que me obedecem até o fim. Só esses. Por isso vai ter muita gente que Jesus vai passar do lado dele e ele não vai perceber. Ele não vai ver, ele não vai ser tocado, porque não crê. Eu não sei se a Eliana estava aqui quando eu falei dela hoje, quando eu cheguei, já estava aqui, já tinha ouvido. Ela falou, você não crê em Deus? Eu creio. Você não crê no que você prega? Eu creio. Já pensou tomar uma chacoalhada dessa antes de vir do culto? Não pode chacoalhar pastor não, viu? Não é bom não. Esse negócio não funciona não. Quem aperta pastor vai pro céu não, viu? Como assim? Disse o Judas. Terceiro aspecto da pergunta do Judas, ele diz, como pode ser isso? Primeiro é como é isso, segundo, como assim?
E a terceira, como pode ser isso? De que maneira isso vai acontecer? E Jesus vai, de fato, explicando e respondendo para eles. Judas, que provavelmente estava pensando que o reino de Jesus Cristo deveria se estender por toda a terra, imagina como isso pode ser, e no entanto, Cristo se manifesta apenas para os seus discípulos e não para o mundo. Você se lembra do episódio de Moisés? Quando Deus se revelou a Moisés. O Moisés falou assim: Senhor, mostra-me a tua face. Ele diz: rapaz, não vai dar. Não vai dar, porque se você me ver ou me vir, você vai morrer. Vai dar problema para você. Então vamos fazer o seguinte: eu vou passar, você vai ficar entre a fenda da rocha. Quando eu passar, depois que eu passar, eu vou colocar a minha mão sobre os seus olhos, de forma que você vai ter certo impedimento para ver, e você vai ver a minha glória por trás. Todo judeu tinha no seu coração a mentalidade de que o Messias viria com poder e ia desbaratar o reino dos gentios. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, ele demoliu com essa ideia de que Jesus ia fazer uma revolução. O André ontem falou aqui nos jovens, no Capela, sobre a revolução que não usa arma e nem mata ninguém. É a revolução que Jesus fez. Você precisa vir no Capela, viu? É uma bênção. Mas lembra quando o Senhor também disse sobre o Messias, lá no capítulo 3 de Malaquias, fala do Messias também, que ele viria com poder e grande glória. Quando se fala poder e grande glória, a gente já pensa em tanque, armas, bomba atômica, já pensa em soldados fortemente armados, porque poder vem para demolir, vem para reinar, para impor o reino de Deus na terra. É lógico que a gente pensa assim, numa invasão celestial aqui, ia ter um estrondo e as coisas iriam acontecer. Mas Jesus vem e mostra completamente diferente. Ele falou: não é com armas que eu vou. E aí Judas então vai para um outro questionamento no seu coração. Quando ele faz essa pergunta, ele fala para o Senhor assim: Senhor, por acaso o Senhor mudou os seus planos? O Senhor mudou os seus propósitos? Porque até onde nós sabemos, lendo o Velho Testamento, até onde nós sabemos, pela explicação do Senhor ao longo desses 3 anos, o Senhor iria se revelar a todas as pessoas, e agora o Senhor está dizendo que vai se revelar somente a alguns. O Senhor mudou. Ele estava perguntando para Jesus alguma coisa assim: Senhor, nós estamos no meio do jogo, no intervalo. O Senhor vai fazer alguma mudança no meio do jogo? Porque até agora nós estamos crendo que o Senhor ia se revelar e todo mundo ia ser salvo. É isso que a gente está entendendo, Senhor. E o Senhor está indo na contramão. É só para alguns? Explica-nos isso. Muito bem. Vamos explicar para você então o ponto de vista da resposta de Jesus. Versículo 23. Abra aí a sua Bíblia para você acompanhar. Verso 23. Leiam por gentileza o verso 23 aí. Mesmo que as versões sejam diferentes. Leiam, por favor. Deus respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos morar. Primeira coisa, ele diz: se um homem, não apenas aqueles discípulos, mas todos aqueles discípulos que viriam e iriam acreditar na palavra de Deus ou na pregação dos seus sucessores, aqueles a quem seus corações se dobrarem diante de Deus, este vai receber a revelação de Deus.
Primeiro, então, só vai receber a revelação de Deus aquele homem que crê no Senhor, cujo coração se dobra diante da vontade e da palavra de Deus. Em segundo lugar, vai receber a revelação aquele que me ama, diz o Senhor Jesus, aquele que tem a Jesus como seu Salvador e obtém o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Aqui começa uma diferença. O amor de Deus foi derramado sobre todo ser humano. Amém? Lembra que eu estou tentando responder uma pergunta? E a pergunta eu derivei dela para por que alguns dos nossos familiares não são alcançados ou não estão alcançados até agora? Primeiro, o amor de Deus foi derramado sobre todos. Entenda uma coisa. Todos nós estávamos afastados de Deus, todos nós. Inimigos de Deus, todos nós. Direcionados para o inferno, todos nós. Não havia nenhum justo, ou seja, todos nós merecíamos a morte, porque estávamos debaixo do pecado. Naturalmente, não há e não havia, não há e não haverá nenhum ser humano que possa responder positivamente a Deus se o Espírito Santo não revelar isso ao coração do ser humano. O amor de Deus foi derramado sobre todos. Deus espera que todos sejam salvos. A Bíblia diz, mas nem todos, que assim como eu e você, que éramos inimigos de Deus, consequentemente não merecíamos nada do Senhor, muito menos a própria revelação de Deus, fomos iluminados no nosso entendimento por pura bondade do Senhor Jesus. Então Ele não é injusto, Ele escolheu do meio de todos os seus inimigos, inclusive você e eu. Ele escolheu alguns para amolecer o nosso coração. Você só respondeu ao amor de Deus porque o Espírito Santo de Deus amoleceu seu coração, porque senão você se manteria duro e inflexível como alguns dos nossos familiares. Eles continuam com o coração endurecidos, porque não deram ouvidos à voz de Deus. Alguns que receberam o agir de Deus em sua vida, o rejeitaram de forma consciente. Não quiseram, viraram as costas para o Senhor. Como é que Deus vai se revelar para quem não quer conhecer esta revelação? Nós cantamos uma canção aqui, e ela dizia assim: quanto mais eu te busco, mais eu te vejo, mais eu te amo. E a segunda frase? Aí agora já é demais, né? Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu vejo, mais eu amo a Deus. Por isso que Jesus está dizendo que aqueles que têm o meu mandamento e obedecem, esses e a esses o Pai vai se revelar. Você precisa ter no seu coração a iniciativa de buscar também a face de Deus, a partir do momento que o seu coração foi iluminado pela graça de Deus. Amém, aleluia. E uma vez iluminado, agora compete a você buscar a face e a presença de Deus na sua vida. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos e explicando para o Judas, porque o Judas falou: Senhor, não estou entendendo, o Senhor mudou, não é para todo mundo. Jesus disse: é para todo mundo, mas nem todo mundo será alcançado, porque nem todo mundo vai ceder ao agir do meu Espírito. Alguns continuarão com o coração endurecido. Amém.
E você deve desejar isso para os seus familiares também. Mesmo aquele mais duro, aquele um que você fala assim, não, Jesus, esse não vai dar mesmo. Às vezes é esse. Às vezes aquele bonzinho, que é gente boa, pacífico, te abraça. E, às vezes aquele é o que mais está com o coração endurecido. E às vezes aquele que te rejeita, aquele que briga com você, aquele que te xinga, aquele que fala um monte de coisa sobre você, aquele que fica escarnecendo da sua fé, é esse que vai ser impactado pela sua própria fé. Você tem que crer nisso. Eu quero, meus irmãos, no dia de Cristo, ver os meus familiares lá, aos pés do Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero ver os meus irmãos, eu quero ver a minha irmã, eu quero ver os meus cunhados, eu quero ver os meus sobrinhos lá. Mas é preciso ter o coração inclinado, precisa amar. E como eu comecei lá no inicinho, quem ama, obedece. E Jesus diz assim, Ele guardará as minhas palavras. O primeiro passo aqui, desta revelação, está também na questão da compreensão moral. Você tem que entender, se Cristo revelou a verdade dele, se Ele se revelou a você, a sua moral tem que mudar. Não dá para continuar tendo o mesmo tipo de moral. Se Ele se revelou a você, se Ele tocou no seu coração e na sua mente, a sua moral, os valores da sua moral vão mudar. E você não vai ficar fazendo força para isso. Eu tenho uma amiga no Japão e ela postou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse assim, por isso que os japoneses são o que são. E mostrou o povo subindo uma escada. Um monte de gente. E tinha outra escada sinalizada que era para descer. Não tinha ninguém. E aí não é escada rolando, não, escada mesmo. Não tinha ninguém subindo pelo lugar que era para descer. Não estou dizendo que eles foram iluminados, estou dizendo que quem entende os valores, obedece os valores. Eles, os japoneses, entendem os valores de uma sociedade adequada. E se você é cidadão do céu, você precisa entender os valores daqueles que vão habitar no céu. Porque a nossa habitação não começa necessariamente depois da nossa morte, mas começa aqui na terra. Eu preciso e você precisa conduzir a sua vida baseada na vida que vem ainda. Você deve conduzir a sua vida nos valores que Cristo revelou no seu coração. Mas o grande problema é que nós queremos viver a vida do céu nos valores da terra. E depois queremos ir para o céu. Não vai dar certo. Não funciona. Se você é cidadão do céu, viva como cidadão do céu. Se comporte como cidadão do céu. A sua moral deve ser como de um cidadão do céu. Você precisa ter a compreensão moral e a observância prática dos mandamentos do Senhor. E a prova do amor que está na sua vida, o amor de Deus na sua vida, é que você vai guardar os mandamentos. Vou me dirigir agora com uma ilustração simples para os filhos. A evidência que você ama o seu pai e a sua mãe é o fato de você obedecê-los. O pai pode olhar para o filho aí, não tem problema não, olha assim, entendeu? E o filho pode olhar para a mãe e dizer assim, A prova, a evidência de que você ama os seus pais é o fato de você obedecê-los. Quando você não obedece seu pai, meu filho, quando você não obedece a sua mãe, minha filha, você está mostrando que você não os ama. Mas não tem mais. Valor é valor. Princípio é princípio. Eu acho que a palavra mais foi inventada por brasileiro, né? Não é possível. Nós é que colocamos mais mas em tudo.
Tudo para nós é mas, meu pai, queridos, não. Os princípios e os valores morais bíblicos é para serem cumpridos por nós no nosso tempo. Ter os mandamentos significa sermos devidamente instruídos neles. Guardar os seus mandamentos significa nos conformar ou conformar a nossa vida ao seu modelo e ao seu governo. Entendeu? Quem manda em você não é você. É o dono da sua vida, que é o Senhor. Porque Ele te convenceu que você é dele. Mas quem não é de Deus fala, não faço, não vou. Não é a hora. Mas aquele que foi convencido por Deus e que recebeu a revelação do amor de Deus, esse diz sim. O texto continua, meu pai vai amá-lo. Jesus dizendo, meu pai, olha que coisa mais linda isso. Jesus estava falando de uma unidade entre ele e os seus discípulos. De repente ele entra com essa frase respondendo ao Judas. O Judas tentando entender o que estava acontecendo, se as regras estavam sendo mudadas. Jesus disse assim, eu vou amar você, você vai me amar, o meu pai vai amar você. Você vai amar a mim e amar o meu pai. Porque o que nos une é o amor. Então essa é uma outra característica desta revelação. É o amor de Deus que faz com que entendamos as coisas de Deus. Se não estivermos edificados no amor, não vamos entender as coisas de Deus. Só entende as coisas de Deus quem de fato ama a Deus. Continuando, o Senhor explicando como seria essa revelação, diz assim, e nós iremos a Ele e faremos nele morada. Gente, que coisa mais linda isso. Jesus diz, explicando como é que seria essa revelação. Veja que a revelação, ela tem uma comunicação. Ele falou, eu vou revelar, eu vou falar no seu coração, o seu coração se dobrará. Porque o seu coração se dobrou? Você vai obedecer a palavra. Obedecendo a palavra, você vai entender o meu amor e o amor de Deus por você. Entendendo o amor de Deus por você, o Pai e eu vamos fazer morada na sua vida. Vamos morar dentro de você. Aqui se completa a explicação. Só pode receber a revelação de Deus aquele a quem Deus faz morada, ou em quem Deus faz morada. Se Deus não puder fazer morada em você, Ele não se revelará a essa pessoa. Se Deus mora em você, Ele está se revelando a você neste exato momento. E se Deus está se revelando a você nesse exato momento, você está amando a Deus um pouco mais do que você o amava quando entrou neste culto essa noite. Glória a Deus, aleluia. O contrário não é verdade. Não é assim que funciona. Não é porque você veio ao culto hoje que Deus... Porque parece, dá a entender, porque Jesus diz assim, o Pai o amará. Parece que o Pai não amava a gente antes, não é isso que Ele está dizendo. O Pai sempre te amou. O Pai sempre amou você. Ele não fazia morada em você. Ele não tinha se revelado a você, mas não significa que Ele não te amava. Ele sempre te amou. E Ele continua amando a todos. Inclusive aqueles a quem ou em quem Ele ainda não faz morada. Ele continua sendo amado pelo Pai. O Pai continua. Já amava você antes. E agora o Pai continua amando com a mesma intensidade. O fato de você ceder ao amor de Deus não significa que Ele está te amando mais. Significa que você vai amar a Ele mais. A alteração do amor, da intensidade do amor, parte de você para Deus, não de Deus para você. De Deus para você não altera. O que altera é do seu amor para Deus. Você ama mais a Deus.
você busca mais o Senhor, você se envolve mais com o Senhor, você consagra mais a sua vida ao Senhor, você dá mais louvor a Deus, você tem gratidão no seu coração a partir daquilo que Ele está fazendo na sua vida. O crente a quem o Espírito já revelou a verdade, ele é diferente. Ele é diferente de todos os outros seres deste mundo. Porque ele agora tem o selo da revelação de Deus, da aprovação de Deus, do cuidado de Deus, da bondade de Deus. Tanto que Deus cuida de todas as pessoas. Preste bem atenção nisso. Deus cuida de todas as pessoas, faz nascer o sol, faz vir a chuva, dá crescimento das plantas, abençoa o negócio das pessoas. Tem muita gente que é ímpia e cresce, desenvolve, alguns até de forma honesta, são trabalhadores mesmo, não fazem coisas erradas, são honestos mesmo nos que fazem, não temem a Deus de forma a nível da revelação, mas são pessoas batalhadoras nessa vida. A diferença, e a grande diferença, está no fato que aquele que recebeu a revelação de Deus, ele começa a entregar e a dizer: Senhor, o que eu tenho e o que eu sou é tudo do Senhor, porque eu não era nada e eu não tinha nada. E aí, o relacionamento dessa pessoa com o seu Deus muda, se aprofunda. Ele não dá mais valor às mesmas coisas que as pessoas dessa terra estão dando. Jesus estava dizendo para o Judas: Judas, Deus não pode escolher qualquer pessoa que o ame, mas Ele escolhe entre os seus inimigos aqueles cujos corações Ele os dobra ao próprio amor dEle. Era isso que Jesus estava explicando para o Judas. E o Judas entendeu. E por que eu sei que o Judas entendeu? Porque o Judas disse isso: sim, Senhor, eu entendo agora. Muita gente vai ver o Senhor, mas nem todo mundo receberá a revelação do amor de Deus na sua vida. Irmão, qual é o meu desafio para você nessa noite? Que você que já recebeu a revelação de Deus na sua vida, você que já recebeu o descortinar de Deus na sua vida, viva para Ele todos os dias, pautando a sua vida no temor do Senhor, como alguém que de fato anda na presença de Deus. E como que isso faz? Através do amor.